terceiro episódio do Sindicast. O sindicato traz para você agora essa pessoa aqui que é formidável, já falei lá no Sindifome. Tem muito mais a oferecer, além de estar ali na cantina de uma escola, né, preparando as merendas. E, além de tudo, ela é uma conselheira, uma das, né, conselheira aqui dentro da nossa entidade sindical. Ela está representando os servidores e a nossa categoria, a nossa entidade dentro do conselho lá do Instituto Previdenciário, nosso instituto, né, o IPMCA. E ela também, além de tudo, é uma mulher que, vou falar para vocês, viu? Boa de cálculo, muito boa de cálculo. Hoje nós estamos aqui no nosso terceiro episódio com a Daiane. Daiane, seja bem-vinda ao nosso Sindicast. Ficamos muito felizes aí com a sua participação e feliz também por você nos atender tão rápido, né? Porque a gente vai falar rapidinho depois sobre isso, mas não agora. E a gente vai pegar uma parte disso aí para a gente jogar num vídeo especial que nós vamos fazer, de um cálculo que você fez para nós, né? Porque a gente precisava de mais dados, mas você fez com excelência ali para nós ali, que foi sobre o reajuste. Eu achei muito interessante. Nós vamos falar assim um pouquinho, vamos fazer essa introdução pessoal sua aqui. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. A Daiane, cidadã comum, munícipe caxambuense, estava lá quietinha na sua casa, e como que você ingressou na carreira pública, né? A nível de a sua profissão de ser cantineira, cozinheira, que cuida ali dos alimentos das crianças, das nossas crianças aqui no nosso município. Além de você, tem mais que a gente vai trazer, porque você representa a escola, o Centro Educacional Branca de Neve. E cada escola tem o seu nicho, tem a sua dificuldade, tem o seu problema. E a gente vai trazer uma cantineira também do Caixão Velho, de Santa Rita, para a gente conversar, para ver como que é cada um, porque perfis diferentes, né? Mas a comida é a mesma em todo o setor da rede pública. Então, eu gostaria que você falasse para nós aí um pouquinho da sua trajetória. A Daiane, caxambuense, e que virou a nossa Daiane aí, servidora pública do Centro Educacional Branca de Neve. Bom, eu quero agradecer, né, ô Luciano, desde já, pela participação, pelo convite. Para mim é um prazer estar aqui, estar falando um pouquinho a respeito do dia a dia ali na cantina, né, de como servidora pública também. Eu ingressei, na cantina. Na verdade, eu nunca tinha trabalhado ainda como cantineira, eu não tinha experiência, na cantina. E eu comecei a passar a ter essa experiência quando eu ingressei na prefeitura, que foi no concurso de 2019, né, já tem 7 anos que eu estou nessa profissão. Eu posso dizer, assim, que eu estou engatinhando ainda perto de tantos colegas de trabalho que já tem há tanto tempo, que exerce essa função. Mas é um setor que eu gosto muito. E por que que eu escolhi, quando eu fiz o concurso, eu escolhi ser cantineira? Eu tenho uma certa afinidade com a cozinha. Hum. Eu acho que isso, assim, já vem até meio que de família, porque lá em casa, nós temos até chefe de cozinha dentre os meus irmãos. Eu tenho um irmão que ele é chefe de cozinha a vida inteira, trabalhou em hotel, a vida inteira ele cozinhou. E nós, todos os outros irmãos, sempre tivemos, este gosto, esse prazer por Sim. cozinhar. E eu me lembro que quando eu decidi fazer o concurso da prefeitura, em 2018, que eu lembro que o edital foi em 2018 e a prova foi em 2019, eu me lembro que dentre os cargos que ali estavam, eu decidi fazer, para cantineira, para cozinheira, justamente por essa afinidade que eu tenho e por o prazer de cozinhar. Eu, desde muito cedo, eu aprendi a cozinhar, eu sempre, assim, me virei sozinha. Eu morei um certo tempo, com uns 16 anos mais ou menos, eu morei um certo tempo sozinha em uma pensão, né, na cidade de São Paulo. Então ali a gente tinha, cada semana a gente tinha uma responsabilidade de fazer o almoço, de fazer a janta, a gente dividia dessa forma. Então, assim, eu sempre, desde muito nova, eu aprendi a cozinhar. E eu acho que é, assim, essa certa afinidade mesmo que vem de família, por tinha doceiras na minha família também que mexiam com doces. Então, foi justamente por essa afinidade, por esse prazer mesmo, que eu escolhi ser cantineira.
E eu fiquei muito feliz quando eu passei na prova. Eu me lembro que eu fui uma das primeiras a ser chamada, né, as cantineiras quando foi feito esse concurso, as cantineiras elas foram a primeira, categoria a ser chamada. E eu lembro que eu fui a segunda do concurso inteiro, eu fui a segunda colocada, então eu logo que homologou o concurso, muito pouco tempo eu fui chamada. E eu comecei na creche do Branca de no Santa Teresa, na época, eu fui lotada na época lá no Santa Teresa, e lá eu já comecei a ganhar essa experiência. Eu me lembro que eu fui muito bem recebida, eu tenho um carinho muito grande e eu tenho um respeito muito grande por essas, pessoas que me apoiaram quando eu cheguei, porque eu acho que a maior dificuldade que eu tive quando eu comecei foi por justamente não ter a experiência, não ter tanto, essa noção de quantidade de comida. Eu me lembro que eu fui muito bem amparada, né, assim, fui muito bem recebida, fui muito bem instruída pelas colegas de serviço que já estavam há muito mais tempo na profissão, então elas me deram todo esse amparo, né, que me fez prosseguir. E desde então, eu permaneci na cantina. Até hoje eu faço a comida para as crianças. Bacana, então você, assim, você não tinha a prática de cozinhar para muita Não tinha gente. prática para muita gente, mas eu tinha uma afinidade com a cozinha Sim. conforme foi passando o tempo, né, a gente vai ganhando experiência, a gente vai ganhando mais noção. E esse ponto de eu ter sido amparada, de eu ter sido muito bem instruída pelas minhas colegas de serviço na época, que tiveram muita paciência, né, comigo, isso me fez, continuar, que aí a gente vai ganhando experiência conforme a prática, né, a Sim, e gente é vai bom tendo essa noção. quando você chega num setor, você é bem recebida, né? Sim, Tem com pessoas que vão te certeza. ajudar, vão te auxiliar. Isso é muito bacana. E você falou do seu desafio, né? Quando você entrou na carreira pública, você chegou, viu aquelas panelas grandes, aquele fogão industrial, vamos dizer assim, né? Foi o meu maior desafio. Então, esse foi o seu maior desafio quando você ingressou. E hoje, qual que é o maior desafio que você enfrenta hoje dentro ali do seu setor de trabalho? Não só você, eu não sei se todos os colegas também vão enfrentar, porque cada escola, igual a gente falou no início, cada escola tem a sua particularidade, né? E qual que é o seu maior desafio hoje dentro da cozinha? Bom, hoje assim, eu não digo que eu tenha um maior desafio, dentro da cozinha, porque eu Sim. acredito que hoje tudo que acontece são eventualidades e como a gente já tem um pouco mais de prática, um pouco mais de experiência, a gente já consegue, resolver com uma facilidade muito maior, né. Só que eu não levo como um desafio, eu levo, assim, como eventualidades que precisam, ser ali estudadas, precisam ser e uma coisa que eu acho interessante também, que precisam ser pensadas juntas. Eu trabalho com mais 2 colegas, é eu, mais uma cantineira, nós temos auxiliar, e é interessante que nós conseguimos ter uma sintonia muito, que eu acredito que seja fundamental. Nós conseguimos resolver tudo junto. Uma pensa, parece que a outra pensa do mesmo jeito e a outra vem para complementar aquilo que não é um desafio, mas acredito que é uma eventualidade. Então a gente consegue se desenvolver nisso. Eu acho que desafio hoje, com a experiência que a gente vai ganhando no dia a dia, não se torna mais um desafio, se torna apenas, posicionamentos que a gente tem que ter diante daquela situação, mas que a gente já consegue, resolver de uma forma bem mais tranquila, bem mais O desafio não vem como um imprevisto, não, né? sim, não Ele, às como vezes, só vem. sim, como uma coisa, assim, que já às vezes já aconteceu, né, uma eventualidade que a gente já talvez já passou por aquilo, e a gente tenta enfrentar da mesma forma ou muda alguma coisa ou outra, mas não um desafio de falar que, assim, igual no caso quando eu entrei, que o meu maior desafio realmente, eu lembro que eu entrei muito nova até, e eu me lembro que quando eu entrei na creche do Santa Teresa, muito engraçado, eu quero até compartilhar isso, que eu me lembro que quando eu entrei, olharam para mim e disseram para mim: "Mas você que é cantineira?" E eu falei: "Sim, eu que sou a cantineira". Só que assim, eu não tinha experiência, mas eu tinha a disposição de aprender, eu sempre tive essa disposição de aprender, eu sempre tive a vontade de perguntar, então eu acho que isso faz toda a diferença.
Mas por que do você é cantineiro? Eu acho que por eu ser muito nova, Ah, né, acho sim. que por eu ser ainda eu era muito menininha, era jovem, eu era muito jovem ainda, eu estava lá nos meus 23, 24 anos. E geralmente quando a gente fala de cantineira, de merendeiras, a gente já imagina, né, as tias da Sim. cantina. Eu tenho até uma colega minha do meu serviço agora, da onde eu tô lotada, que ela brinca, ela sempre acha, quando ela acha alguma coisa na internet, ela manda pra mim, aí ela escreve embaixo assim: "Aí pra você, tia da cantina". E, assim, eu acho que justamente por isso, porque eu era muito nova, eu era muito jovem ainda. Então acho que as pessoas elas olhavam pra mim meio que assim: "Imagina uma menina dessa, tão novinha, né, mexer cozinhar pra uma escola". Então eu acho que é Sim. bem interessante. E Daiane, é uma pergunta que vai puxar outra, tá bom? Eu queria saber, assim, como que você garante a qualidade ali dos alimentos servidos, né? E dentro dessa pergunta eu quero pegar para você, assim, uma questão, vou falar da minha época, né, eu tô com vou fazer 52 anos, e na minha época quando a gente ia para a escola, as merendas nossas não é como as merendas de hoje. Antes era mingau, era sopa, era um macarrão, umas bolacha com os leite, com Toddy, com a gente falava que era Quaker, né, mas não era Quaker, era um creme de morango, umas coisas, não era de hoje. Hoje, se você for ver, tem um cardápio balanceado, tem nutricionista, você tem ali todo um cuidado, um preparo antes de chegar para você preparar. Então, isso aí é interessante a gente falar isso, porque a as leis estão se alterando, as leis estão mudando todo o nosso ambiente de vivência, vamos falar assim, e essa gestão pública, quando a lei vem para a gestão pública, ela tem que, muitas das vezes, acatar essa lei, né. E hoje a gente vê em Caxambu, nós temos nutricionista dentro da Secretaria de Educação nas escolas que vai visitar, as comidas não são desperdiçada, tem um balanço, né, que a gente tem aqui o Conselho Municipal de Educação, tem o Conselho Municipal da merenda escolar. Então, assim, isso é muito importante a gente ter essa vivência. Até que mandar um abraço aqui para você, Adailton, que é o cara que eu falo, é o cara que está lá no almoxarifado comprando alimento, comprando roupa, comprando material. Esse é o cara, o Adailton. Quem não conhece, ele vai estar um dia aqui conosco aqui. Prata fina pra caramba. E assim, então, tudo é comprado de acordo com o que é nutricionista, né? E essa garantia, como que ela é feita? Como é que você garante que realmente o que está sendo passado para nutricionista chega ali para as crianças? E como que você vê o papel também das nutricionistas nesse trabalho conjunto com vocês? Sim. Tudo que é tudo é feito de forma, armazenada, tudo é feito de forma manuseada da melhor forma possível. Nós temos os controles, né, de temperatura das carnes, nós temos a ordem certa de armazenar esses alimentos, os alimentos que chegam em caixa, por exemplo, as caixas de leite, nós retiramos todas as caixas de leite da caixa de papelão, porque não pode por conta da higiene, né. A gente é instruída assim, e a gente faz tudo conforme é nos passado. Temos etiqueta com a data da validade, nós seguimos, o controle de estoque pelo PEPS, que é o primeiro que entra, o primeiro que sai. Então tudo que entra primeiro, tem a validade maior, ela fica para trás, o que tem a validade menor a gente vai passando para frente conforme a gente vai usando. As carnes, elas têm as temperaturas corretas, e essas carnes quando elas chegam para a gente, elas têm, que chegar de forma adequada, não só na textura, mas na forma de congelamento. As carnes que chegam, que vêm, por exemplo, que não estão totalmente descongeladas, a gente não recebe, a gente pede para voltar, porque a gente não pode receber, porque tem, o limite e o mínimo, né, que a carne tem que chegar, de congelamento. E tudo é feito de forma com muita responsabilidade. Eu falo isso porque eu e a minha, vamos dizer, a minha equipe, né, que são as meninas que trabalham comigo, que são 2 pessoas que eu tenho um carinho enorme, são 2 pessoas que me ajudam muito, né, ali na cozinha, que é a Joyce e a Lúcia. Graças a Deus a gente se dá muito bem, e a gente faz esse trabalho com toda a responsabilidade que é necessário.
A gente tem também as nutricionistas, como você mencionou, as nutricionistas elas dão esse apoio, elas dão essas instruções para nós, elas fazem esse acompanhamento conosco. Quando, por exemplo, as carnes que por acaso não vem conforme tem que estar no romaneio, alguma coisa do tipo, a gente entra em contato com elas, informa elas que está vindo, né? Elas pedem para a gente fazer a anotação, tá passando de forma escrita, né, mandando para o almoxarifado para que possa ser para que eles possam se organizar lá. Então tudo é feito de forma com muita coerência também, com muita responsabilidade e com muito amor. Eu falo que, assim, cozinhar tem que ter amor. Tem que ter, né? Tem. Tanto no ato de cozinhar, tanto no ato de armazenar, tanto no ato de servir, tudo tem que ser feito com muito amor e com muita responsabilidade. Justamente por conta, para não haver o desperdício, né? Para não haver a falta também, que é muito importante, que às vezes a gente fala somente do desperdício, de passar, mas também a gente tem que ter uma noção de que não pode faltar. Aquelas crianças, muitas daquelas crianças dependem daquela comida, né? Tem somente aquela refeição, ou fazem, por exemplo, a sopa que a gente serve à tarde. Muitas daquelas crianças, a gente sabe que só fazem, talvez seja a última refeição que elas fazem no dia. Então, tudo é preparado, tudo é muito organizado, com muita responsabilidade. Tanto por nós que estamos ali na cozinha, né? Quanto pelo almoxarifado, quanto pelas nutricionistas. Então, a gente tem todo esse amparo, toda essa instrução de forma correta. Isso é importante você falar, porque é bom para os pais, né? Ver como que é o trabalho, não é só chegar lá, cortar ali a cenourinha, descascar a cebola, pôr lá um arroz para cozinhar, um feijão. Não, tem todo um trabalho por trás disso. E é um trabalho assim muito cuidadoso. Ou seja, você tivesse como se estivesse cozinhando para os seus filhos, Sim, sim. dentro da sua casa, né? E a gente tem, inclusive, igual você falou, o cardápio. A gente segue um cardápio, né? A gente não chega lá e cria da nossa cabeça o que que a gente vai cozinhar. Não. A gente tem o cardápio. Esse cardápio ele é mandado. É, é um romaneio não. É um cronograma, melhor dizendo, que é feito mensalmente, mas que cada semana já vem aquilo que é para ser feito, a forma que é para se usar. Nós temos também uma coisa que eu acho muito interessante, que é uma lista de substituição. Por exemplo, se a gente não tem a batata, o que que a gente pode usar no lugar da batata? Se a gente não tem um legumes ali, o que que a gente pode usar naquele que está no cardápio que não tem, que a gente pode usar no lugar? Então, acho isso muito interessante, dá uma certa segurança para nós que estamos cozinhando, né? Que isso vem da nutricionista, e dá, assim, gera uma certa agilidade. Porque a gente não precisa ficar pensando no que a gente vai substituir. A gente olha naquilo e a gente vê, por exemplo, hoje eu não tenho batata, o que que eu posso usar no lugar da batata? Ah, eu tenho outra coisa, então eu vou usar a mandioca, então eu vou usar a mandioca. Então a gente já fica bem ágil, porque o ambiente da cozinha é um ambiente bem ágil. E você está falando em cardápio, né? Eu estou aqui pensando comigo aqui. Nem toda criança é igual, nem toda criança pode comer de tudo. Ainda vocês têm, além do cardápio, você é passado para vocês o que uma criança pode comer ou deixar de comer. Ainda vocês têm que fazer aquela mágica, né? Eu tenho que fazer algo aqui diferente, gosta para essas trocas, nessas substituições aí, para a criança poder comer. Tem criança que não gosta de comer legume, né? Tem criança que não gosta de comer certas coisas. Ah, não, só tem que ter carne, só tem que ter isso, tem que ter aquilo. E não como alface, não como tomate, vocês têm que se virar ali, fazer uma magiquinha ali para que eles nem percebam que estão comendo aquilo, né? Na verdade, a gente tem algumas restrições, sim. Algumas crianças, elas têm, algumas são muito seletistas, algumas não comem Sim, tudo que é ofertado. E o que que acontece? Quando há essa restrição alimentar da criança, os pais eles informam a escola, né? No caso a direção passa para nós. E assim, a gente entra em contato com a nutricionista vê o que pode ser feito e o que a gente consegue substituir para aquela criança, a gente substitui, né? E o que a gente não consegue ofertar, a gente vê o que pode ser feito para que a criança não fique. Por exemplo, a gente oferta tudo que está no cardápio. sim. E ainda assim, se a criança ela não quiser comer, ela tem ali a livre e espontânea vontade de, ainda mais os maiores. Eu dou o exemplo dos maiores, porque os maiores eles já sabem decidir o que eles querem comer, o que eles não querem comer. Só que para ofertar, a gente tem que ofertar tudo.
Porque a criança ela tem que ver, Luciano. Às vezes aquele contato com aquele legumes, talvez seja a primeira vez que a criança teve na vida dela. Talvez em casa ela ainda não teve o contato com aquele legumes. E por isso que é interessante a gente ofertar para a criança. A gente coloca tudo que está no cardápio, por exemplo, o arroz, o feijão, a proteína, legumes, a verdura, a gente coloca tudo separado. Nunca a gente coloca misturado. Isso a gente não faz. A gente coloca tudo separado e as professoras que estão com eles, elas mostram para eles, explicam, né, o que cada comidinha é, e eles, os maiores principalmente, eles veem o que eles querem comer. Ah, mas eu não quero comer. Prova para ver. Às vezes eles ainda nem provaram, porque criança tem muito disso. Às vezes só de ver, e às vezes por não ter o hábito de comer em casa, eles rejeitam. Mas a gente oferta tudo. Só se a criança realmente, a gente ofertou uma, duas, três, quatro, 10 vezes, a criança realmente ela não quer. Aí, né, a gente também não força em dar. É interessante o trabalho, viu? Não é só Não, servir um prato de merenda, né? A gente, por exemplo, posso falar rapidinho? Pode. A gente, por exemplo, a gente já pegou crianças, principalmente crianças menores, porque as creches ela atendem crianças a partir de 6 meses. E a gente já pegou crianças de 6, 7, 8 meses. Então, são crianças que ainda estão começando com a introdução alimentar, por exemplo. Então, são crianças que às vezes ainda não conseguem mastigar totalmente o alimento. Aí, nesse caso, a gente tritura, as carnes do berçário, como que é feita? Todas as carnes elas são cozidas e muito bem cozidas. As dos maiores a gente dá em pedaços que eles consigam já sozinhos comerem, mas os do berçário, por exemplo, a gente desfia, justamente para facilitar essa mastigação, facilitar esse primeiro contato, às vezes, que eles vão ter na creche, principalmente as crianças do berçário, que às vezes vão muito novinhos, né? Então, assim, tudo é muito planejado. Tudo é muito bem feito, tudo é muito bem pensado. Tudo tem um planejamento para a gente chegar à oferta, né? A servi-los. Entendi. É um segundo lar. É o segundo. É um segundo lar. Vamos pensar assim, Daiane. Eu até estou abrindo aqui no meu WhatsApp aqui, assim, se você também participou, uma reunião que nós tivemos bem lá atrás, no comecinho, né, com as cantineiras, em busca da insalubridade, né, que a gente sabe que as escolas, elas foram aqui em Caxambu, são uns prédios ainda, uns prédios muito antigos, né? Tem prédios aí como Padre Correia de Almeida, um prédio tombado, né? E a gente sabe que não foram, naquela época, foi feito de acordo com as normas, né, regulamentadoras aí do trabalho. E hoje essas normas estão vindo para revolucionar, para dar mais qualidade de vida para o trabalhador. E não só Caxambu, mas como todas as prefeituras estão passando por vários processos, né, para poder readequar esse setor de trabalho, ainda mais a cozinha, que vocês passam. Se está calor, lá dentro está quente do mesmo jeito, está pior que lá fora. Se está frio, lá dentro está quente do mesmo jeito, vocês não têm sentido de temperatura. Se está chovendo, lá dentro está quente porque está os fornos ligados, o fogão, o vapor da panela. E fora o risco, né, de uma panela de pressão estourar, o bom último não tem nenhum botijão de gás dentro da cozinha, é tudo encanado, né? Isso é muito importante. Mas em relação a tudo isso, todas essas mudanças, hoje a prefeitura, depois que a gente tivemos aquela conversa, nós encaminhamos para o prefeito para que ele trouxesse, né, uma empresa para que fizesse os laudos periciais e para atender também nossa regra jurídica aqui, vamos dizer, do município, para que vocês tivessem ali os 20% da insalubridade, né? Ainda tem muita coisa ainda para ser feita, tem cozinhas que precisam ser totalmente readaptadas, né? Para poder ver como que vai ficar a situação e etc. Mas, enfim, o que é importante, que eu quero tocar nesse assunto com você, que até tem uma lei, uma PL, né? Um projeto de lei que está também lá, agora já foi para o Senado, agora só depende dos senadores, que é a PL 2531 de 2021, ou seja, 5 anos atrás, que são os senadores, eles estão, os deputados, né? Eles estão ali buscando, mas tem um autor ali, que eu não me recordo o nome, eles estão buscando com que todos que fazem parte da rede municipal sejam inseridos dentro do magistério, tenham um piso adequado para cada profissão, inclusive está o de vocês, que são cantineiros, né? A gente estava olhando, esse dia eu estava dando uma olhada, porque eu tenho uma amiga aqui, a Joyce, mandar um abraço para ela.
ela sempre me pergunta: "Como é que tá lá, você já viu?" Ela manda para mim, fala: "Não, já vi, calma, vai sair. Espera o senador lá dar esse ponto final aí para ir para o presidente sancionar. Vamos ver como é que vai ficar a redação, se vai ser de auto-aplicação ou não." E essa lei ela vem também para valorizar vocês, para um grande reconhecimento, porque você está falando aí de como é feito, eu fico pensando lá em casa. A minha esposa, quando a gente teve o Henrique, teve a Milena, os pititinho, essa fase, né, de adaptação, de comida, de troca, de faz isso e faz aquilo. E aí eu falei: "Gente, é como um trabalho se fosse dentro de casa", mas eles são vários filhos, e vários tipos de filhos, uma característica diferente uma da outra, né. E eu falo: "Gente, eles fazem o trabalho igual a gente faz em casa". E a gente vê, como a Cris teve aqui, a Cara também falando, o amor que vocês têm pela profissão. Isso que eu acho bacana, quando vocês vêm, vocês falam de peito aberto, e que esse amor que vocês têm pela profissão. E por que que a gente criou esse programa dentro do sindicato? Para mostrar para o cidadão caxambuense o trabalho que realmente vocês fazem, que não é fácil, não é simples, né? Tem todo esse paradoxo, toda essa parte de cuidado, de zelo com os próprios filhos que não são de vocês, né? Que vocês acabam adotando essas crianças como filhos. Mesma coisa são as ADIs que ainda vai lá auxiliar o que tem que comer, o que não tem que comer, as professoras. Eu acho isso muito bacana, muito importante. E, e a questão, assim, eu sei que vocês lá, o Branco de Neve, estão reformando lá, Sim, estamos né? Eu tenho que ir lá reformando fazer uma visita, que ainda não fui, eu quero lá ver a reforma. para E melhor. sempre para melhor. Reforma tem que vir para melhor, né? A gente não pode retroceder com as reformas. E eu espero que essa reforma mesmo seja para atender toda essa demanda que vocês já têm pedido para a secretaria, não só para essa gestão, mas para as gestões passadas, né? Que a gente sabe que é muito difícil. Mas, enfim, essa parte sua que você passou para nós aqui de todo esse trabalho, de como que é feito, essa parte do alimentar, do cuidar, até do educar na hora de da criança ir comer, é muito importante. E essa lei, a 2531, ela vem para agraciar vocês e falar: "Ó, vocês de fato são do magistério, vocês fazem parte do magistério", porque vocês de uma forma ou de outra também educam, vocês também, cuida. Então isso é muito importante. Vocês não são a professora de docência, mas é professora do ali de aprender o comer o que é bom. E essa PL vai enriquecer ainda mais, né, acho que enriquecer, esse cuidado, esse carinho que a gente tem, porque a gente tem que ser valorizado. Isso é muito importante para o profissional. A gente que tá ali, só a gente sabe como que funciona, só a gente sabe como é que é o dia a dia, nem todos os dias são fáceis, né, como em qualquer outro lugar, mas a gente sempre faz tudo com muito amor e pensando justamente nas crianças. Eu sou mãe, eu tenho a minha menina estudou lá no Branca de Neve, então, a gente acaba que a gente adota todo mundo. É interessante que a gente se preocupa. Quando uma criança não come, quando uma criança não quer, a gente quer saber por que que a criança não quis, o que que aconteceu. A gente tem essa preocupação: "Ah, vamos tentar, se a criança não quer assim, vamos tentar de um outro jeito, vamos tentar de uma outra forma". É até engraçado que eu me lembro, o ano passado, há uns 2 anos atrás, entrou um menino na escola, uma belezinha, mas o menino não comia, ele não comia. Ele não tinha o hábito de se alimentar, assim, de comer alimento, de comer comida. Ele gostava muito de fruta, ele gostava muito de vitamina. E assim, a gente foi trabalhando isso, Luciana. A gente foi ofertando. Ah, ele não quer. Ah, então vamos tentar dar só o caldinho de feijão, com o caldinho da carne. Vamos tentar triturar, vamos tentar amassar, vamos tentar fazer assim. E você acredita que o menino saiu de lá comendo? É engraçado que a mãe dele, que por sinal ela tem o mesmo nome, a minha xará, ela tem o mesmo nome que eu, ela já encontrou por diversas vezes, tanto comigo quanto com a Joyce, e ela perguntava: o que que vocês fizeram? Como que vocês fazem a sopa da creche? Como vocês fazem a comida? Como que é o preparo? Porque ele chama Gustavo, porque o Gustavo ele não come lá em casa, mas na creche agora ele tá comendo. E assim a gente falava: olha, a gente fez assim, 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 tenta fazer dessa forma, tenta dar desse jeito para ele, e ele começou a comer. Então você vê que é um trabalho em que é feito com muito amor e muita responsabilidade, traz resultado.
Isso, quando a gente viu ele comendo, trouxe uma alegria muito grande para nós, porque há muito tempo a gente já estava tentando com ele, e é necessário, não pode ficar o dia todo, né, nesses casos nem o dia todo ele podia ficar por conta de não comer. Então quando ele começou a comer, que ele passou a ficar o dia todo, a gente brincava com ele: "E aí Gu, hoje você comeu, hoje você comeu, você repetiu". Isso é muito gostoso, é muito legal. Eu tenho assim por mim que a cozinha ela é o coração da escola. A cozinha é o lugar mais gostoso que tem na escola, a cozinha é o lugar mais Uhum. saboroso que tem na escola. Todo mundo que chega lá na creche, que vai lá, visitar, todos os pais, eles chegam lá e falam: "Nossa, mas o cheiro tá lá na rua, o cheiro tá lá fora, o que que vocês estão fazendo aí de gostoso?". Então a cozinha é o coração da escola. A escola ela tem que ter a cozinha para funcionar, de forma perfeita, né, porque não tem como também as crianças ficarem na escola sem se alimentar. Então a cozinha ela é o coração da escola. Legal, isso acontece, é muito top, hein, porque para você ver, talvez até a mãe tinha dificuldade, né? Tinha E dificuldade. ela acabou dando continuidade do trabalho que vocês fez. É muito bacana compartilhar isso com a Muito gente. legal. Agora, só para a gente fugir um pouquinho aí desse assunto interno aí de serviço, que você acabou de sair de serviço, está cansada, né? A gente falando de serviço aqui. Vou te fazer uma pergunta que é dupla, né? Você já queimou o feijão? Já deixou o leite derramar no fogão lá? Não, na escola não, leite derramar já aconteceu, É. mas de queimar o feijão não, na Não? escola não, em casa já deu uma queimada já às vezes, mas na escola não, na escola não. Então, uma boa cozinheira. Não, sou uma boa cozinheira, sou. Vamos falar um pouquinho da sua vida, da Sim. sua vida pessoal aí. Nada que te comprometa, tá bom? Pode ficar tranquilo. Que nós não temos aqui, não somos em um podcast aqui de aqueles, de site de fofoca, né? Complicado, não. Não vou deixar, não. Não, não vou deixar vermelho, não. Pode ficar tranquilo. Fica azul, tranquilo, igual tá o nosso fundo aqui. É, vamos falar assim sobre a sua formação, né? Recentemente, quando você veio para o sindicato, a gente teve uma conversa, até você oferecer um serviço seu, Sim, que você fez um curso de calculista, e hoje você é formado em gestão pública, né? gestão financeira. Gestão financeira pública, você fez o curso de calculista e você está estudando contabilidade. Vai ser uma contadora ou contabilista? Contador. Uma contadora, né? Então, nessa formação sua pessoal, você buscou esse conhecimento, você está buscando, mesmo não sendo da sua área, né? Isso que eu acho é uma coisa assim bacana, porque a gente busca às vezes coisas que não é da área de trabalho, mas nos ajuda em outro setor, na vida pessoal. Eh, Todo esse curso que você fez, como que esse curso aí ele te ajuda aí hoje na sua função atual? E você acredita que a formação profissional de um servidor público, eu digo a formação acadêmica, não precisa ser aquele que está ali dentro da profissão, mas no sentido geral, a formação acadêmica, ela é essencial para o serviço público, independente de qual área que ele atua, porque você, como todo servidor público sabe, todo brasileiro sabe, nós, quando fazemos o concurso, nós temos o edital, escolhemos a profissão, né? Igual você escolheu para ser cantineiro, eu escolhi para ser mecânico, e eu sei que eu passei, estou lá, eu vou fazer aquela profissão. Se eu quiser ter um nível maior no meu salário ou uma outra profissão, eu tenho duas opções. Eu refaço no próximo concurso que sair, Sim. né, concurso público, ou se não, se alguém, um prefeito, um secretário, né, um cargo de confiança, olhar e ver, poxa, o cara tem jeito para trabalhar igual você com cálculo na contabilidade, vamos dar uma chance para ela trabalhar na Secretaria de Educação, para ajudar a gente com o cálculo, com a contabilidade da escola, com o Fundeb, um exemplo, né, os fundos que vêm. E é o tal do merecimento que eu falo, que é o merecimento pelo cargo, né? Te oferecer um cargo para você subir um pouquinho a sua carreira, subir um pouquinho financeiro para você ganhar. Eu já passei na prefeitura, é igual eu brinco, falo com todo mundo. Eu tenho na prefeitura aí, vou fazer acho que 21, 22 anos. Eu já passei em todos os setores da prefeitura, eu só não sentei na cadeira do vice-prefeito e nem do prefeito. Mas o resto dos setores eu passei, todos que me foram convidados, eu participei, não tive nenhum cargo. O único cargo que eu tive foi com a gestão aí do Diogo Cury, né?
e o Diogo Cury e Luiz Henrique, que eu fui para diretor de esporte, depois entrei na coordenação geral do esporte ali, na formação de base. E na época do Luiz Carlos, doutor Luiz Carlos, ele me deu a direção de transporte. Esses cargos foi o que eu tive dentro da prefeitura. O resto eu fui porque queria ganhar conhecimento, queria saber mais sobre essa máquina da prefeitura que a gente trabalha, que movimenta essa cidade e o qual nós somos essa engrenagem importante para movimentar nós servidores públicos. E é um valor imensurável quando você tem conhecimento, né? Aprende as informações corretas, sabe como funcionam as coisas. E eu acho muito importante. Então, eu queria saber de você, nessa sua vida pessoal, esses cursos acadêmicos que você fez, essa formação acadêmica, o que isso te ajuda hoje, né? Te dá um impacto ali na sua função. E se você acredita nessa formação acadêmica, que ela é essencial para que o servidor público ele possa alçar mais, porque a gente tem ainda a progressão, né, Sim. salarial nossa, que a gente tem que dar uma revisão aí para ajudar os artífices de obra, vocês da cantina, as os auxiliares de serviços gerais, que chega um certo, não vou estudar mais porque eu não tenho onde subir. Bom, Luciano, além de gostar de cozinhar, outra coisa que eu tenho muita afinidade é com cálculo, é com a parte matemática, né? Eu sempre gostei muito de estudar. Sempre, assim, sempre me esforcei muito para isso. Eu vou te contar um pouquinho da minha jornada Sim, acadêmica. Eh, eu, em 2019, em 2019 não, em 2014, eu tinha 19 anos. E em 2014, eu consegui uma bolsa. Eu fiz o Enem, né, e eu tinha conseguido uma bolsa na Federal de Alfenas, lá no campus de Varginha. E eu comecei a fazer, era bacharel em Ciências e Economia, que também era interdisciplinar, então pegava um pouco também de contabilidade e tudo mais. E eu fiz por 2 anos e meio, quase 3. Só que por condições que, assim, financeiras, eu não consegui finalizar. Eu lembro que eu tranquei a minha matrícula e fechei, parei de fazer a faculdade lá. Só que eu nunca pensei em parar de estudar. Eu lembro que passaram alguns anos depois, eu tentei tentei não, eu fiz um curso de técnico informática. Na verdade, eu queria ter feito um técnico em contabilidade, só que na época não tinha o técnico em contabilidade, eu fiz o técnico em informática, que também, né, é essencial, porque nesse mundo que a gente está hoje, né, tudo a informática é super relevante. Então eu fiz esse curso técnico em informática, me formei, né, em técnico em informática. Eu me lembro que na turma que eu fiz, somente eu e mais 2 meninas se formaram, os demais eram todos homens. Eu finalizei. E eu sempre quis mais. Eu sempre quis, mais para mim. Eu sempre pensei em estudar mais, eu sempre pensei em ter uma profissão, de fato. E eu me lembro que quando eu finalizei esse curso de técnico em informática, eu não contente ainda com aquilo que eu queria, eu comecei a fazer tecnólogo em gestão financeira, que hoje vale como superior, né, o tecnólogo. Aí eu fiz 2 anos e meio de tecnólogo em gestão financeira, mas o meu desejo ainda era fazer contabilidade. Eu sempre tive, essa vontade de fazer contabilidade. Foi quando, depois que eu terminei a gestão financeira, eu falei: "Agora eu vou fazer contabilidade. Eu quero fazer contabilidade". E eu ingressei em bacharel em contabilidade no ano de 2024. Eu consegui até algumas suspensões de matérias por conta do curso que eu já tinha feito de gestão financeira e também pela grade curricular minha da bacharel em ciências e economia. Eu consegui um período de dispensa, né, das matérias. E o ano passado eu fiz um curso de cálculo. Porque eu gosto da parte de matemática, sempre tive mais facilidade na matemática, às vezes até do que na língua portuguesa, sempre tive essa afinidade, essa facilidade de na matemática. E eu me lembro que esse curso de cálculo, ele me deu um norte, ele abriu muito a minha mente, ele me deu uma direção. Eh, eu estava fazendo tô fazendo, né, a contabilidade e fiz o curso de cálculo trabalhista, me formei no curso de cálculo trabalhista, e o ano que vem eu me formo na contabilidade. Então, assim, eu sempre busquei conhecimento.
Eu sempre tive essa aptidão, sempre tive essa vontade de aprender, de entender, principalmente a máquina pública, que eu acho muito interessante. Eu acho, assim, eh que a máquina pública ela é muito complexa, ela não é uma coisa que a gente pode dizer que é fácil. Você já passou por vários lugares, você sabe que não é fácil, mas, ela é muito interessante. Então eu sempre tive essa vontade de entender como que é feito, toda a gestão financeira de uma empresa, porque eu não tenho experiência, eu nunca trabalhei, né, na área da parte financeira, então eu sempre tive essa curiosidade. Então eu sempre tenho estudado, tenho buscado me aperfeiçoar meus estudos justamente para isso, para entender, para realmente, conseguir absorver tudo que é necessário, para entender como é que é feito uma gestão financeira de uma empresa, uma gestão contábil. Então eu busco isso, né. Interessante você estar falando, você está falando, eu estou pensando aqui em umas coisas aqui, assim, você fez para nós, né, em 15 dias aí, o cálculo para a gente ver se era possível, nós pedimos os 10%, né, o índice que a prefeitura deu, que é o regulamentar do IPCA, 4,26, mais 5,74 que nós queríamos para atingir os 10%. Porque o que a gente via? Qual que era a nossa proposta, né? A nossa proposta era o quê? Se com orçamento pequeno ele conseguiu dar 10%, com orçamento que é dele agora, do próprio prefeito, ele conseguiria dar uns 10% para nós, repetir esses 10%. Né? E você fez um cálculo para nós apresentamos para a Câmara de Vereadores, e depois você veio e explicou como que você fez o cálculo. Eu achei interessante que você, quando na sua fala, você fala para mim assim, Luciano, eu tive que ficar entendendo como que ele chegou nos 5,40, para depois eu fazer esses outros cálculos que você me pediu. Então, vou deixar você falar rapidamente sobre isso. E assim, o interessante também é que essa formação sua hoje, aonde você se encontra dentro do conselho, você está no conselho administrativo, né? Isso. Do Instituto Previdenciário daqui do município de Caxambu. E esses cursos, essa graduação que você teve vai te ajudar, junto com o companheiro Jorge lá, né? Jorge também é outra pessoa fantástica também, gosta muito de querer aprender, gosta de querer saber, está conosco aqui no sindicato. Jorge, um abraço, obrigado por ter aceitado estar conosco aí, lá na comissão também, e no conselho, né? Então, assim, é importante a gente não só querer aprender ou ficar estacionado no que a gente é aqui na prefeitura, mas querer saber mais, que pode ser até um ganho extra, né? Um serviço particular. Tanto que a gente contratou você para você fazer esse cálculo, e você fez com maestria para nós, e a gente não pôde aprofundar mais porque o tempo nosso era muito curto. O prefeito apresentou na Câmara no dia 26, nós pegamos à noite o projeto, e até a gente fazer os cálculos, pegar toda a receita, fazer aqueles levantamentos, a gente ia demorar um tempo bom, porque a gente não tinha toda a documentação na mão. Mas fala rapidinho, qual que foi a sua sensação quando você pegou aquela PL que eu te dei, PL 09, e você viu aqueles números, você viu aquelas, um puxando para cá, outro para lá, é gasto dali, gasto daqui. Como é que você sentiu ali naquele mundo ali dos números ali? Bom, respondendo essa pergunta, né, Luciano, você me procurou, né, para estar prestando esse serviço para o sindicato, para a gente estar fazendo essa estimativa, daquilo que a gente poderia tentar, dos índices que a gente poderia tentar para chegar aos 10%. E você me passou a PL, né, que já tinha dos 5,40. E quando eu peguei aquilo, eu precisava entender. Eu precisava entender o que havia sido feito, como que eles haviam chegado naqueles valores, para que eu pudesse fazer estimativas dos outros índices, que eram os índices de 6,88, que era o IPCA mais 2,62%, o índice de 8% também, que era o IPCA mais os 3,75%, e o índice de 10%, que era o IPCA mais o índice de reajuste real de 5,74%. Então, eu destrinchei aquela PL, eu fui fazendo todos os cálculos na planilha do Excel, fui procurando entender como que havia como que havia chegado naquele valor, que base de cálculo eles haviam usado, para que todos os valores batessem. Porque os cálculos é a matemática, é exato, não pode fugir, não tem como sair daquilo, não pode
dá errado, tem que dar a conta certa, a conta tem que fechar. Então eu consegui entender como que havia sido feito os cálculos da PL com 5,40. E quando eu consegui entender, quando eu descobri como que havia sido feito, eu comecei a fazer os outros índices. Foi quando a gente conseguiu chegar nos 10%, né? Que nós conseguimos ver, fazer essa estimativa de 10%. Então, assim, foi um trabalho. Quando a gente gosta, não é um trabalho difícil, né? É um trabalho muito prazeroso. E eu fiquei muito feliz, de coração. Eu fiquei muito feliz quando você me procurou, quando você me deu essa confiança, né, de poder estar fazendo essa estimativa de cálculo para o sindicato. Me senti, assim, muito privilegiada, que é muito bom. Quando a gente toma a decisão de a gente ter uma profissão, a gente começa a ser reconhecido, né? Porque são muitos estudos, é muito investimento. Eu falo investimento não só financeiramente, mas eu falo investimento de todas as outras formas. E eu tenho investido para isso, tanto financeiramente como de outras formas, para que eu consiga realmente ser uma profissional de qualidade, uma profissional que vai atender mesmo, com excelência, com maestria, tudo aquilo que me for demandar. Então, a gente conseguiu chegar nesse índice de 10% com os cálculos, eu fiquei muito satisfeita. E espero que você também tenha ficado muito satisfeito. Não, nós ficamos porque a gente precisava, né? Tanto que os advogados nossos, eles precisavam de mais detalhe e mais tempo, né? E eu mandei o seu para eles, falei assim, olha, esse cálculo da PL é isso mesmo, não tem por onde fugir. A gente precisa de mais detalhes aí tá certo, a matemática, igual você falou, é exato. E a gente não teve tempo. Tanto que foi provado o PL com 5,40. Nós lutamos aí para chegar um pouquinho mais, ou até o índice do salário mínimo, que nós fizemos o cálculo, né? Mas deram esse daí, igual eu falei no Sindinforme, a gente se tivesse mais associados aqui e mais pessoas aqui dentro ecoando, fazendo com que essa voz fosse mais forte, acho que a gente conseguiria chegar nos 10%. E faltou um pouco disso, faltou um pouquinho do compromisso do servidor, de você que está nos assistindo aí, a estar filiado aqui no Sindicaixa. E nós aqui gostamos de valorizar o servidor público. Tanto que quando nós mudamos, saímos da primeira sede onde estava antes, fomos lá para o prédio, nós contratamos a pessoa para fazer a mudança, era um servidor, contratamos pintor, era servidor público, a gente tinha uma reservinha, né, então a gente poderia fazer. Aí para vir para cá, eu tive que me virar nos 30, eu tive que vir, tive que pintar para economizar, porque o dinheiro não é meu, o dinheiro é de vocês, com as contribuições que nós fazemos aqui, então a gente também tem que ter responsabilidade. Mas a única coisa que eu falei na Câmara, eu repito, e nós vamos fazer um programa especial aqui, Daiane, é assim, nós valorizamos muito o servidor público, a gente dá essas oportunidades para o servidor público, nós acreditamos, confiamos na sua competência, na sua maestria, em tudo que você entregou, e o que a gente mais queria é que o prefeito mostrasse para nós, igual você destrinchou, todo esse trabalho. Infelizmente, nós não tivemos essa oportunidade de sentar com ele e conversar, mas enfim, são águas passadas, 5,40 já está no bolso de todo mundo aí. Agora é correr, esperar para novembro a gente começar essa nova discussão e pegar o orçamento afim, pegar a LOA, Sim. ver como que ele está fazendo aí, já começar a discutir com ele dentro da LOA. E aí nós vamos utilizar o seu serviço novamente, né, para a gente poder construir isso daí com mais maestria. Talvez para ser uma falha nossa de fazer isso na última hora também, não digo falha, mas porque também nós não tínhamos todo o projeto na mão, né? E faltou a comunicação também, mas Deus sabe de tudo, Deus sabe o que faz. Passando para outros pontos aí, que nós temos nosso tempo aí cronometrado, senão o meu produtor aqui, ele puxa a orelha ali, é o seguinte, o desenvolvimento profissional seu, com as suas habilidades, você considera importante, né, para que o trabalho na área de gestão aí das cantinas de serviço público? Eu pergunto para você o seguinte, Daiane, além de saber cozinhar, além de ter amor pela profissão, qual outra habilidade a pessoa que está pensando em fazer um concurso público para cantineiro ou merendeiro, porque depois que essa PL passar, o negócio vai ferver. Qual que é a outra habilidade, além dessas, assim, 3 habilidades que a pessoa precisa ter? Se não tiver as 3, pode ser mais um. Já falou do amor, da
de ter essa afinidade com a cozinha, né? E de querer aprender. 3, já te dei 3. Agora você complementa para mim. Eu acho, Luciano, que a principal habilidade que uma pessoa, quando ela faz um concurso, mesmo ela não tendo experiência, que no meu caso, quando eu entrei, eu não tinha, eu acho que é um domínio sobre aquilo. O domínio que eu falo é assim, você pode não ter experiência, mas você tem que saber o que você vai fazer. Eu não tinha experiência com experiências grandes, né? Eu nunca tinha trabalhado, por exemplo, em restaurante. Eu não tinha experiências com várias panelas, em cozinhar para várias pessoas, mas eu tinha domínio sobre cozinhar. Eu gostava de cozinhar, eu sempre gostei. Sim. E eu acho que isso é fundamental. A gente tem que ter domínio. A gente não pode chegar, por exemplo, eu passei num concurso de cantineira, mesmo que não tenha sido exigido de minha experiência, eu vou chegar lá e eu não vou saber nem o que, que é fazer um arroz ou o que, que é fazer um feijão, eu não vou saber manusear um alimento. Eu acho que isso não, acho que a gente tem que ter o domínio, pelo menos o domínio, um pouco do domínio a gente tem que ter. Porque se é isso, em qualquer área da nossa vida, né? A gente pode não ter experiência, mas a gente tem que saber o que, que a gente está fazendo. E sempre fazer tudo com muita responsabilidade. Daiane, eu gosto de cozinhar às vezes, sabe? Mas tem que estar ali, ó, o YouTube ligado, a receita, eu fazendo do jeito que está ali, senão erra. Ou eu salgo demais ou adoço demais. Ovo são uma tristeza para ficar ovo. Eu quero que fique certinho, mas não consigo. Aí vira tudo, vira ovo mexido. Mas enfim, eh, já estamos quase aí para os finais, nós já falamos bastante aqui sobre inovação, né, mudança, falamos sobre essas leis que estão vindo para melhorar as condições de trabalho do servidor, falamos também das valorização que essas leis federais estão trazendo. Nós falamos dos desafios, né, que a prefeitura, vocês também encontram no dia a dia, que às vezes não é de imprevisto, às vezes é sempre coisas que estão vindo do cotidiano, que já estavam estacionado, parado ali, mas vocês conseguem em equipe, né, solucionar, isso é bacana. Vamos falar um pouquinho aí, a gente já falou do presente, já falamos aí do passado, vamos falar agora do futuro, né? Quais são os seus planos para o futuro? E em termos assim, dentro da sua carreira de servidora pública ali na cantineira, ou não, e também seu desenvolvimento assim profissional, da área de formação acadêmica sua. Qual que seria os seus planos, os seus projetos? Eu tenho planos, muitos, nossa, eu tenho muitos planos para mim, profissionalmente, claro, né? Eu sempre amei, igual eu te falei, eu sempre almejei em fazer ciências contábeis. E agora eu tô quase finalizando, se Deus quiser, o ano que vem, final do ano que vem, eu me formo. Já estou me preparando também para fazer a prova do CRC, né? Porque eu não quero ser apenas uma contadora formada, eu quero ser uma contadora que tenha o CRC ativo, que exerça de fato, né? Essa formação acadêmica que eu estou fazendo. E são inúmeros. Nossa, projetos a gente tem muitos. E igual eu te falei, com esse curso de cálculos trabalhistas, abriu muito, muito mesmo a minha mente. Hoje eu já tenho um direcionamento, eu já tenho o que eu quero fazer de fato. E eu tenho trabalhado, tenho estudado nisso. Eu tenho todos os dias, eu vou falar para você que não é fácil. Mas eu tenho procurado todos os dias, pelo menos uma parte do meu dia, sentar e tentar estudar. Eu tenho tentado criar essa rotina mesmo de estudo. Esse dia eu estava até conversando com o meu irmão, e ele chegou lá em casa, né? A gente estava de férias, eu estava de férias, né, em janeiro, ele também estava de férias. Inclusive, ele também é contador. Na verdade, nós temos agora comigo, vai ser 3 contadores na família. E ele me viu estudando, ele falou assim, Daiane, mas você estuda tanto, porque assim, a maioria das vezes que ele vai em casa, eu sempre tô fazendo alguma coisa, sempre tô sentada no computador, sempre tô anotando, escrevendo alguma coisa. Aí eu falei assim, eu criei o hábito de estudar. Hoje, pelo menos um pouco, eu tenho de sentar. Então, isso para mim é uma vitória muito grande, porque a gente sabe que a gente por trabalhar o dia todo é muito cansativo, não é fácil, mas é fundamental.
Então eu tenho muitos projetos, e muitos mesmo, para mim profissionalmente, e eu tenho buscado isso. Enquanto eu tô nova, enquanto eu tô com saúde, né, enquanto, assim, eu tô apetitosa mesmo, porque eu tô com aptidão de conhecimento, de aprendizagem, de prestar serviço, de aprender. Então eu tenho aproveitado bastante essa fase da minha vida, que eu tenho certeza que lá na frente vai fazer muita diferença. Sim, com certeza. Aprender nunca é demais, Nunca é né? demais. Daiane, nós chegamos aqui ao nosso final do nosso Sindicast. E aqui, como a gente fala, eu sou apenas coadjuvante, eu só direciono as perguntas, que o papel principal é vocês, servidor público, que está aqui falando da sua carreira, falando das dificuldades, falando das coisas engraçadas, falando de tudo que acontece dentro do seu setor de trabalho, que às vezes nem eu, que sou seu colega de trabalho, conheço a fim, né, o que você passa dentro de uma cantina, dentro de uma cozinha. Nem sabia dessas preparações todas que vocês fazem, nesse trabalho em conjunto. E esse momento é um momento que eu deixo para você, direto aí para a câmera, para você passar uma mensagem para suas colegas e fala aí da sua equipe, depois agradece a sua equipe aí, as duas meninas que trabalham com você lá, ou menino e menino, não sei. Não, são 2 moças muito amadas. Então, depois você manda o recado para elas aí e assim, não é um conselho, né? Porque conselho se fosse bom a gente dava, vendia, né? Tá todo mundo rico. Vamos dizer assim, você passa uma palavra, uma coisa positiva para as pessoas que estão vendo você aqui hoje ou que vê você passar, vizinho, no teu bairro, aqui dentro da cidade. Fala, poxa, eu queria ser igual a Daiane ali, ser servidora pública, estar na cantina, não sei o que, coisa e tal. Hoje você demonstrou que não é fácil, Sim. não é, sabe, não é simplesmente estar ali cortando, cozinhando, assando, né? Não é fácil. Você passa uma palavra de motivação, que eles possam fazer e algo mais que você queira compartilhar, entendeu? Você pode falar. E esse momento final, ele é todo seu. Eu saio de cena, a câmera fica toda em você e você que faz a sua despedida final, porque eu aqui já fiquei. Eu, como se diz, fui. Agora o programa final é seu. Bom, conselho, Luciano, eu acho que hoje, como uma pessoa que tem me esforçado muito para estudar, eu acho que depois de aconselhar sempre, isso a qualquer pessoa, né? A gente ser temente a Deus, a gente buscar direção em Deus. Eu acho que o segundo conselho que eu daria é estudar. E eu não falo isso assim, da boca para fora. Eu tenho ensinado até a minha filha, né? Minha filha tem 6 anos. E eu acho engraçado que criança acha que tudo é muito fácil, né? Criança acha que tudo. A gente já foi criança, a gente acha que tudo vem muito fácil. Então, às vezes ela olha as coisas e ela fala para mim: ai, mamãe, eu queria fazer isso, eu queria ir para tal lugar, e não sei o que. Eu falo para ela: filha, para você ter tudo que você quer, você precisa estudar. Eu falo isso porque a minha mãe, ela teve 8 filhos. A minha mãe, ela não estudou, ela não teve essa oportunidade que hoje eu tenho, né. Não só eu, como todos nós. Hoje nós temos uma oportunidade muito grande. Eu acho que, assim, não estuda quem não quer. Hoje todos nós temos uma facilidade muito grande de poder estudar, de poder aprofundar, de poder correr atrás. Então, eu acho que o estudar seria o meu conselho. E não só estudar para você ter uma profissão, mas você estudar para você ser uma pessoa informada, você estudar para você entender um pouco de tudo, você ter conhecimento, em boa parte das coisas. A gente não pode ser leigo em tudo, a gente tem que ter a gente tem que procurar informações, a gente tem que procurar, saber como que as coisas funcionam. E assim, a gente falando de estudar parece ser muito fácil. Igual eu disse, eu já criei um ritmo de estudo, mas não é fácil. Fácil não é. Eu acho que o segredo para você vencer no estudo é a constância. É você não desistir. Eu tenho uma frase que uma vez uma mentora minha, que foi até do curso de cálculos, ela fala, ela repete muito e eu acho muito interessante. Ela fala que o mais importante não é a velocidade que a gente vai, o mais importante é a constância que a gente tem. A gente não precisa correr, a gente precisa ser constante e conseguir chegar. E tudo que é muito difícil sempre tem um preço muito grande.
é igual estudar. Estudar não é fácil. Tem que haver esforço, tem que haver dedicação, tem que haver muita renúncia, muitas das vezes. Mas tem uma frase que eu gosto muito também, que fala que é justo que muito custe, que muito vale. Eu tenho isso e todos os dias eu posso dizer que todos os dias, né? Principalmente nos dias que eu não estou muito afim de estudar, porque não são todos os dias um mar de rosa. Mas é uma frase que eu levo comigo. É justo que muito custe, que muito vale. Eu tenho certeza que quando a gente consegue ter essa reflexão, a gente consegue entender que é necessário a gente esforçar, é necessário a gente perseverar, é necessário a gente ter a constância para que a gente possa ter as conquistas também. Se fosse tudo muito fácil, todo mundo seria igual. Todo mundo faria, todo mundo alcançaria. Então, para que a gente possa se destacar, para que a gente possa conquistar, é necessário a gente se esforçar. Então, acho que isso que eu deixo como conselho é, é estudar.